das cartas paulinas, tá? Eu basicamente, falei para vocês 2 aulas, tá? Falei bastante sobre São Paulo, e sem dúvida nenhuma é impressionante a história de São Paulo, mostrando para vocês que como Paulo se converte verdadeiramente em um apóstolo de Cristo depois de ter sido, sem dúvida nenhuma, o maior perseguidor da história do cristianismo. Se a gente pegar todos os imperadores romanos, ninguém foi tão astuto na maneira de pegar os cristãos como Paulo. Por isso que no primeiro momento, quando Paulo ele se converte, ele vai para a Arábia, fica aproximadamente 3 anos na Arábia, e ele volta para Jerusalém para fazer a sua pregação, os discípulos e os apóstolos não acreditam que ele tinha se convertido. Tá? Eles acham que Paulo está mentindo, que Paulo está tentando pregar uma peça neles, que Paulo está tentando, de certa maneira, fazer com que eles falem o nome de Jesus para Paulo, como um rabi judaico, cheio de ódio. Vocês viram lá na aula passada, falei um pouquinho para vocês, em Atos 19, né, Jesus falando para Paulo, né? Paulo, é duro recalcitrar-te sobre os aguilhões. O que é recalcitrar? É ficar preso e revolto. É duro ficar chutando corrente. É duro ficar puxando corrente, tentando que a corrente arrebente. Quem fazia isso? As feras selvagens. Jesus chama Paulo de uma fera selvagem, Saulo, no caso, né? E esse cara se converte, como eu disse para vocês no encontro passado, e ele se torna um grande apóstolo, mas não imediatamente. Isso é muito interessante, não apenas para a nossa vida religiosa, não apenas para a nossa vida com Deus, não apenas para a nossa vida dentro do âmbito eclesiástico, dentro do âmbito da igreja. É importante também para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida comum, para a nossa vida do dia a dia. As coisas, minha gente, não são imediatamente. As coisas não acontecem no estalar de dedos. A vida de Paulo também foi assim. É um grande exemplo para nós. Eu falei já algumas vezes para vocês que nesse último ano eu tenho me dedicado muito ao estudo de Paulo e a gente fica impressionado com a resiliência desse cara. Ele foi muito resiliente, foi muito resistente. E aí o que acontece? Ele vai, fica 3 anos na Arábia aproximadamente, com certeza fez uma leitura das Sagradas Escrituras, uma releitura do Antigo Testamento, e ele vai para Jerusalém para tentar a pregação. Os discípulos não abrem as portas para ele, ele vai para uma sinagoga, que é uma sinagoga de judeus de origem grega, exatamente como ele, judeus da diáspora. O que é isso? Judeus que moravam em outros territórios do Oriente Médio, até mesmo na Europa, tá? No caso, o Paulo, ele morava em Tarso, na Capadócia, que entre a parte oriental e a parte ocidental, é como que a divisa dos 2 mundos, da Ásia e da Europa, e ele é expulso também dessa sinagoga. Os concidadãos dele tentam matá-lo. E ele, o que ele faz? Ele volta para os apóstolos. Os apóstolos, percebendo que os judeus queriam matá-lo, falam, não, cara, é verdade, esse cara se converteu mesmo. Mas Paulo está em Jerusalém pregando Jesus abertamente, era um perigo iminente. Gente, o cristianismo sobreviveu, e a gente vai ver isso daqui a pouco, ó, a gente vai ver isso daqui a pouco. Olha as catacumbas, tá? O cristianismo, ele sobreviveu 300 anos escondido, tá? 300 anos escondido. Então, Paulo vai numa sinagoga judaica e fala que Jesus ressuscitou. Isso era muito perigoso, muito, tá? Extremamente perigoso. Então, o que os discípulos fazem? Os discípulos apóstolos. Fala, Paulo, você não pode ficar aqui não, cara. Pô, que bom que você se converteu, né? Que você se arrependeu dos seus pecados, de ter perseguido a gente, né? Tudo bem, parabéns, tá?
você já foi batizado por Ananias, já recebeu o Espírito Santo, que bom, tá? Agora vai-te embora daqui, porque você é uma pessoa muito famosa em Jerusalém, você é um grande rabi, você é uma pessoa famosa. Se as pessoas souberem que você é cristão, automaticamente vão atrás de você, e indo atrás de você, vão chegar a gente, vão chegar à igreja nascente de Jerusalém. Paulo, o que Paulo faz? Paulo não vai embora. E aí o que acontece? Ele vai para a sinagoga, para uma das sinagogas de Jerusalém, tinham várias, tá? E Jesus aparece para ele de novo. E fala, Paulo, vai embora daqui, Paulo. Eu tenho uma missão para você. Isso está em Atos 22. Eu tenho uma outra missão para você. O que Jesus falou para Ananias, né? Olha só, vai na rua terceira, na casa quinta, que lá tem um vaso ungido, que é escolhido para mim, para falar do meu nome às nações. Jesus fala para Paulo, olha só, você não tem condição de ficar aqui, porque você vai causar problema para a minha igreja. O que Paulo faz? Também não vai embora. Ele volta para os apóstolos, e os apóstolos levam ele para Damasco. Então, Paulo não saiu. Paulo foi saído. Mandaram ele embora. Você já participou de algum movimento que você foi mandado embora? Você já participou de algum movimento que as pessoas, de repente, não queriam a sua presença? Você já participou de algum movimento que, de repente, você incomodava com as suas atitudes? Então, isso aconteceu com Paulo. Paulo não saiu da igreja de Jerusalém. Paulo foi saído da igreja de Jerusalém. Paulo foi levado a reboque. Isso é interessante que Paulo não fica em Damasco. Os discípulos levam ele em Damasco, até Damasco, e de Damasco levam ele até Tarso, até a cidade que ele morava. Agora, gente, sem dúvida nenhuma, isso fica... Você tem que ler e reler o Ato dos Apóstolos, e se você ler os Atos dos Apóstolos e não tiver uma chave de leitura, muitas vezes isso passa despercebido. É bom você ter livros que te indiquem isso. Daqui a pouco eu posso pegar os 2 livros que eu estudei para ver um pouco essa história de Paulo que está nas entrelinhas dos Atos dos Apóstolos, e a gente vai confirmando nas cartas que ele escreveu. Tá? Isso é muito interessante, você vai fazendo uma contraposição. O Atos dos Apóstolos fala isso, mas a carta fala isso. Onde que ele estava? Então a gente vai brincando para ver a veracidade histórica, onde que ele estava, quem era o rei do lugar naquele momento. Então, para mim, é um dos momentos mais agudos da vida de Paulo, é agora. Por quê? Vamos fazer um resumo, basicamente, da vida de Paulo até agora. Paulo, com 5 anos, já está em Tarso, né? A gente não sabe exatamente se ele nasceu lá, mas com 5 anos de idade ele já está lá. Com 8 anos de idade, ele confessa a fé judaica, faz o Bar Mitzvah, que seria a introdução ao mundo judaico. Ele começa a estudar a história sagrada, fica encantado, tá? E com aproximadamente 12 anos, ele começa os estudos sistemáticos da fé judaica em Tarso. Tarso era uma cidade de origem grega. Então ele começa a estudar o latim, que era uma língua comercial, o grego, que era a língua erudita, e também a sua língua materna, tá? O hebraico. O aramaico era a língua mais falada. O hebraico era a língua mais escrita. Então, era um poliglota. Então, o que acontece? Ele vai, com aproximadamente 15 para 16 anos, ele vai fazer os estudos... Deixa eu dar acesso aqui, que ele é pedindo. Ele vai fazer os estudos... Marilã. Ele vai fazer os estudos complementares em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Jerusalém é uma cidade universitária, e ele se torna monitor de Gamaliel, se torna um substituto de Gamaliel, porque já num determinado momento, o grande rabi judaico mítico, né, tem lendas e lendas sobre Gamaliel, inclusive um dos maiores historiadores judaicos, Flávio Josefo, escreve sobre Gamaliel. Ele vai falar que Gamaliel era um dos maiores filósofos do mundo judaico. E Paulo é como se fosse um substituto dele. Isso com 20 anos. Paulo se torna um membro farisaico. Ele é um membro do partido dos fariseus. Jesus
repreende veementemente os fariseus. E muitas vezes a imagem que nós temos dos fariseus é a imagem que Jesus nos passa dos fariseus. Mas a imagem que Jesus nos passa dos fariseus são dos maus fariseus, não dos bons fariseus. Tá? Os fariseus, gente, eram como se fossem os conselheiros. As pessoas iam fazer direção espiritual com os fariseus. Era um partido político, religioso, que era um partido que distribuía comida aos pobres, ensinava, exortava, ensinava a lei, ensinava as crianças a ler o hebraico. Então, assim, tinha muita gente boa. Paulo é desse partido, mas Paulo se destaca dentro do partido dos fariseus e ele é pensado para o sinédrio. Então, Paulo era um rabi, um mestre erudito da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, e ele é pensado para ser um membro do sinédrio. Eu falei isso e acho que é muito próprio essa comparação. Paulo, como rabi, é como se fosse um sacerdote hoje, um padre. Se a gente puder fazer uma comparação, tá? Quando ele vai para o partido dos fariseus, ele se torna como um bispo. E quando ele vai para o sinédrio, ele se torna um cardeal, um príncipe dos judeus. E é justamente isso que Jesus fala a Nicodemos. Nicodemos é príncipe em Israel e desconhece essas coisas. O que é carne, o que é espírito. Necessário vos é nascer de novo da água e do espírito. Nicodemos, Paulo e Estevão eram membros do sinédrio. Olha que interessante. Muito interessante. Então ele era um homem proeminente, perseguidor dos cristãos, pede uma carta para os membros do sinédrio para perseguir o cristianismo fora de Jerusalém, em Damasco, porque o sinédrio convida justamente para perseguir os cristãos. Por ele ser mais novo, ele não passaria como membro do sinédrio. Os membros do sinédrio é como os cardeais hoje da igreja. Você não vai ver um cardeal de 30 anos, nem um bispo, muito dificilmente. Você vê um bispo, um cardeal, com mais de 50 anos. Paulo tinha 25. Paulo é um gênio. Tá? E aí o que acontece? Ele se converte, é batizado, vai para a Arábia, vai para Jerusalém, tenta pregar e vai para a casa dos pais. E aí que a parte, na verdade, para mim, é a parte mais interessante desse primeiro momento da vida de Paulo, antes de escrever as cartas e antes de se tornar o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações. Por quê? Pensa, gente, no investimento que o pai de Paulo fez nele. Não apenas um investimento financeiro, não apenas um investimento intelectual, mas um investimento de sonho, de carreira. Paulo estava com a sua vida ganha. Paulo era um jovem, um adulto jovem, membro do sinédrio, e que muito provavelmente, daqui a 10, 20 anos, seria o sumo sacerdote de Jerusalém. Seria o reitor da escola rabínica de Jerusalém, que formava todos os rabis do mundo judaico. Paulo se converte, isso olhando com a lógica de um judeu, tá? Paulo se converte a uma nova seita judaica, porque nesse momento o cristianismo não é uma religião, entende? Quando a gente entrar um pouquinho em outros assuntos, eu vou falar um pouco isso para vocês, a diferença de religião para fé. É um abismo. Né? No Brasil, por exemplo, no Brasil todo mundo tem fé, né? Tem. Agora todo mundo tem religião? Não. Religião é a sistematização da fé. Então o cristianismo ainda é uma ideia. Né? Apesar de Jesus ter falado para Pedro em Marcos 16, Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a gente ainda está com a igreja ainda nascendo. Então é mais uma seita judaica do que uma religião organizada. Então Paulo se converte a essa seita desse homem que foi crucificado e fala que é um rei Messias. Olha que coisa
esdrúxula para o judeu. E não é qualquer um que se converte, é Paulo, é Saulo, o grande rabi. E ele vai para a casa dos pais como um apóstata. O que é um apóstata? Você pode anotar essa palavrinha. Apóstata é alguém que abandonou a fé de seus pais. Gente, imagina isso. E o pai deve ter falado para ele, olha, você agora come a carne e bebe o sangue de um homem que já está morto há mais de 10 anos. Era isso que o judeu achava. E é por isso que o cristianismo era perseguido. Porque os romanos achavam que o cristão comia a carne e bebia o sangue literalmente. A matéria e não a substância. Nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus em substância e não em matéria. Tá? E isso para eles era pavoroso, era algo abominável. Né? Isso para o judeu também. Lembra lá do bom samaritano? Por que eu passo o da tribo de Benjamim, igual Paulo, passo o levita, e ninguém bota a mão no cara que está ensanguentado, porque você botar a mão no sangue, você ficaria impuro. 7 dias. Né? E aí você fala que tem que comer a carne e beber o sangue? É exatamente o que fala João 10, o sermão do pão da vida. E aí o que acontece? Paulo, dos cristãos, chega na casa do pai como um cristão. Meu Deus do céu! O que o pai fez? Expulsou ele de casa. Não deixou ele entrar. Imagina a vergonha do pai vendo um rabi proeminente que tinha saído da sua casa com 14, 15 anos e se tornou assistente de Gamaliel. Imagina a cidade falando desse jovem, que era um grande rabi, que era um homem eloquente, que falava várias línguas, que pregava a palavra de Deus, que era um visitador das sinagogas gregas na região da Capadócia, inclusive em Damasco. E esse cara volta um apóstata, volta um renegado, volta um herege judaico. O que Paulo vai fazer? Paulo vai fazer o que ele sabia fazer. Tendas. Paulo vai saber, é de arrepiar, gente. Paulo vai fazer o que ele sabia fazer. O que ele aprendeu na oficina de seu pai. O seu ofício. Ele vai tosquiar as ovelhas da Sicília, da Cilícia, na verdade. Sicília na Itália, né? Na Cilícia. Vai fazer lá as linhas de lã, né? Vai voltar a ser um tecelão, vai voltar a ser um artesão. Então, Paulo, é muito interessante que Paulo retrocede, né? Paulo dá um passo atrás. Eu tenho um amigo, inclusive um amigo comum, meio da Margarete, que uma vez ele falou assim para mim, Bruno, eu acho que eu nunca mais vou voltar para Petrópolis. Porque eu morei em Juiz de Fora há muitos anos, eu fiz o meu mestrado em São Paulo, eu fiz o meu doutorado em São Paulo, eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, e meio que voltar para Petrópolis dar um passo atrás. Eu falei, não, meu amigo, você pode voltar, né, mas sai da casa dos seus pais. Vai ser, de repente, um momento interessante na sua vida. Isso que ele fez. Né? Paulo retrocede. Ele volta para a casa dos pais e não é aceito. Olha, gente, eu costumo dizer que aqui Paulo caiu do cavalo. Olha que bonito, eu fico emocionado mesmo, não repara não. Aqui Paulo cai do cavalo, literalmente. Paulo vê que o mundo que ele tinha construído durante 30 anos se desmonta. E aí a gente tem a palavra grega que sai da boca de Paulo várias vezes, inclusive na carta aos Colossenses, que é metanoia. O que é metanoia? Conversão. Paulo se converte. Só que não foi uma conversão imediata. Ele teve que ir caindo do cavalo, caindo do cavalo, caindo do cavalo em vários momentos de sua vida. Por quê? Era um homem com um temperamento voraz. Deixa eu dar acesso aqui a alguém. Marinês.
Era um homem com temperamento intempestivo. E além de ser extremamente orgulhoso, ele mesmo vai falar isso. Quando ele vai pregar a palavra de Deus, já é outra pessoa. E ele fala, olha, se tem alguém para se vangloriar, né? O que é vanglória? É uma glória vazia, né? Uma glória vazia. O que é uma vanglória? É uma glória que passa no tempo. É uma glória que não se sustenta. Ah, eu tenho o melhor carro. É uma vanglória. Eu tenho a melhor casa. É uma vanglória, uma glória que não... Né? Qual que é a verdadeira glória? Fazer a vontade de Deus. Sempre na nossa vida. É fácil? Não. Fácil são as vanglórias. Fácil é você ostentar os títulos que Paulo ostentava. Mas agora a glória dele está em Deus. É quase um trava-língua, né? Agora a glória dele está em Deus. Diferente das suas vanglórias. E ele vai falar, olha, se é para me vangloriar, eu vou me vangloriar. Porque eu sou judeu de nascimento, então a religião. Eu sou romano por herança, porque ele era cidadão da cidade de Tarso, e todos em Tarso receberam a cidadania romana. Já ouvi, assim, a orelha até dói, né? Ah, Paulo comprou a cidadania romana. Não, não comprou. Isso foi um edito de Tito Flávio que deu a cidadania romana a todos os cidadãos de Tarso, porque eles lutaram a favor dos romanos. Então, todo mundo que se radicava em Tarso tinha cidadania romana automaticamente. Ele era grego por instrução. Então, eu tenho a religião, o império e a intelectualidade. E esse cara era um homem desses três mundos. E ele tem que sair do seu orgulho. Ele tem que morrer para si. E é por isso que ele vai falar, né, várias vezes as palavras que saíram da boca de Jesus em João 15:13. Sem mim, nada podeis fazer. Se bem que João 15:13 não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. É 13:15. Né? Sem mim, nada podeis fazer. E ele demorou para perceber isso. E por isso que a pregação dele não foi imediatamente. Jesus foi meio que moldando aquela pérola, né? aquela pérola bruta, e tornando ele um cristal perfeito, translúcido. Essa é a palavra. O apóstolo de Cristo é alguém translúcido. E a gente percebe isso no apostolado, principalmente no apostolado dos primeiros séculos. Translúcido. Eu quero morrer para que Cristo verdadeiramente nasça. E aí o que acontece? Dois discípulos de Jesus, não apóstolos, tá? Não está no grupo dos 12. Um dos apóstolos de Jesus, chamado Timóteo, vai para uma missão e tem que passar por Tarso. Lembra de Paulo, depois de aproximadamente 5 anos, que Paulo foi deixado lá pelos apóstolos e chama Paulo para uma missão. Então é interessante que os Atos dos Apóstolos vão falar Timóteo e Paulo. Entende que Timóteo, nesse momento, é uma pessoa muito mais importante do que Paulo na história. E aí tem a pregação de Timóteo e Paulo, né, em Derbe, se não me fala a memória, que é uma cidade do Oriente ainda, tá? Listra, ali no território perto de Jerusalém, saindo ao leste de Jerusalém. Né? Depois eu verifico direitinho a referência. Né? Tem no mapa, no outro slide. Eles vão para uma pregação e eles estão tentando converter o procônsul, chamado procônsul Sérgio Paulo. E aí tem um mágico, que seria um bobo da corte. E Timóteo está falando, e o mágico está tentando distrair o povo, e Paulo dá um grito. Paulo, com aquela ímpeto de pregação, fala: servo de Satanás, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Aí todo mundo para e fica olhando para ele. Eu fico imaginando aqui, né? E ele aponta o dedo para o cego e fala, pro cego. Ele aponta o dedo para o mágico e fala: pois ficarás cego
Rapaz, não é que o mágico fica cego? E aí, filho, ele se torna o maior pregador da igreja nascente. Olha que coisa sensacional, gente. Olha como é que a vida da igreja foi sendo moldada pelas pessoas que Jesus escolheu, de uma tal maneira que ele vai pregar no Areópago. Isso aí é no Areópago. Por que ele prega no Areópago? Porque ele era grego de instrução. Aqui ele está falando para os filósofos gregos. E ele está falando em que língua? Em grego clássico, na língua de Aristóteles, na língua de Platão, na língua de Sócrates, na língua de Péricles. Entende? Paulo é o primeiro a evangelizar a Europa. Isso é muito sério. Essa pregação de Paulo e de Pedro chega, né, essa aí é Paulo escrevendo as suas cartas, e aí ele vai falar um pouquinho das cartas que eu ia até esquecendo. Os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas paulinas, né? Às vezes a gente pensa que são os escritos, na verdade, os escritos do Novo Testamento são os evangelhos. Não, não são. São os escritos paulinos. Pô, Bruno, então por que o Novo Testamento começa com Mateus, Lucas, Marcos e João? Porque não teria sentido começar com a primeira carta aos Tessalonicenses, que é a primeira carta de Paulo, e é o primeiro escrito do Novo Testamento. É antes do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é do ano 53. A primeira carta aos Tessalonicenses é antes. Se você pegar a ordem das cartas, deixa eu pegar o livro aqui rapidinho, que eu vou mostrar para vocês a ordem das cartas. Esse aqui, ó, do Antônio Pita, tá? Professor da Universidade Lateranense, tá? Em Roma, da editora Vozes, fazer um merchan aqui para a editora Vozes. Então a gente tem lá, cartas paulinas, tá? Então a gente vai lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Romanos, carta a Filémon e carta aos Filipenses. Essas são as cartas chamadas autorais, tá? O que significa carta autoral? Que é provado que Paulo literalmente ditou. Sim, ele ditava as cartas. Por quê? Por que Paulo ditava as cartas? Quem sabe? Alguém? Mauro? Vocês estão aí? Estão igual os alunos, né? Ninguém fala nada. Quem sabe? Hein, crianças? Ninguém sabe? Falei isso para vocês já. Bruno. Oi. Você havia comentado que acha que ele tinha algum problema de visão. Sim. Exatamente. Tá? Muito provavelmente ele tinha um problema de visão muito sério. Tá? Ele fala em algumas cartas, olha quão grande as minhas letras para vocês, porque tinha que ser grande a letra. Tá? Ele, às vezes, via branco. Tá? E isso pode ter sido resquício do momento que ele ficou cego. E era o espinho na carne. Será? Eu já disse para vocês que eu acho que não. Né? Eu acho que uma questão física era muito fraco para parar esse homem. Tá? Mas pessoas falam que é a sexualidade. Eu também acho que é uma bobagem, né? Porque um homem com a intrepidez de Paulo venceria qualquer problema de sexualidade. Tá? Eu já disse para vocês que, na minha vã opinião, né, tem alguns autores que falam isso também, né, coisa só da minha cabeça, eu acredito que o espinho na carne é o Estevão. E toda vez que ele ia falar de Jesus, ele lembrava de Estevão. Porque se você pegar as cartas paulinas, essas exatamente que eu citei, tá? Tessalonicenses, Coríntios, 1ª e 2ª, carta aos Gálatas, Romanos, Filémon e Filipenses, ele tenta o tempo inteiro, de certa maneira, pregar o que Estevão pregou para ele. E olha que angústia, né? Você hoje acredita em alguma coisa que te fez matar alguém. Isso é muito forte. Tá? Quer ver? Olha só que interessante. Ó, lá em 1 Coríntios,
Deixa eu ver se é 1 Coríntios. Olha que interessante, ó. 1 Coríntios, capítulo 16, então o último capítulo da carta à comunidade de Corinto, na Grécia, tá? Versículo 19. Então, 1 Coríntios 16, versículo 19. Saúdo-vos as igrejas da Ásia. Enviam-nos efusivas saudações do Senhor. Gente, o que é isso? Educação à distância. Carta, epístola. Tá? Igual a gente está fazendo aqui. Você está... acho que a pessoa que está mais perto de mim aqui é a Margarete, que está aqui perto da minha casa. Mas tem gente de Barreiras, tem gente do Rio, tem gente de Vitória da Conquista, tem gente de São José do Vale do Rio Preto. Olha que interessante. Então, educação à distância. Ó, saúdo-vos as igrejas da Ásia. Envio-nos efusivas saudações do Senhor. Áquila e Priscila, que era um casal muito amigo dele. Com a igreja que se reúne na casa deles, em Roma. Tá? Saúdo-vos todos os irmãos. Ó, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Um beijo santo. Então, seria como a paz de Cristo. Olha o versículo 21. A saudação é do meu próprio punho. 2 pontos. Paulo. Aqui está a prova que ele não escrevia. Ele ditava. Olha que coisa sensacional. O que significa? Imagina que você pediu alguém para escrever uma carta para você. E aí a pessoa escreveu a carta, terminou a carta, você pegou a carta, tá lá o papel com a carta, tá? Você pegou e fala assim, um beijo, muito obrigado, Deus os abençoe. E assinou. Olha que coisa interessante, gente. E o que é mais fascinante é que, como é que funcionava isso? Como é que funcionavam as cartas? Ele pedia para um escriba escrever? Não, 20 e 30. E mandava os 20 e 30 entregar a carta. Por quê? Se o cara morresse? E se o cara fosse preso? E se prendesse a carta? Tanto que existem teorias de uma terceira carta à comunidade de Corinto, né, e tem aqui algumas alusões a isso, que nunca foi encontrada. Olha, será que foi por causa que foi um escriba só? E a gente tem as cartas também, chamadas cartas deuteropaulinas. Tá? O que são cartas deuteropaulinas? São cartas que têm o mesmo espírito de São Paulo. E por isso que a gente na missa vai falar carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Colossenses, segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Primeira carta a Timóteo, carta a Tito, segunda carta de Timóteo. Né? Essas cartas são de linhas paulinas, é por isso que a gente fala, porque pode dizer cartas de São Paulo. E aí depois tem as cartas católicas. A carta católica que mais se aproxima de Paulo é a carta aos Hebreus, que durante muitos séculos, a igreja também atribuía a São Paulo. Então, era a carta de São Paulo, tem alguém pedindo acesso aqui, era a carta de São Paulo aos Hebreus, depois não, carta aos Hebreus. E a gente tem as cartas católicas. Carta de Tiago, carta de Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro e carta de Judas, e aí a gente fecha, basicamente, o Novo Testamento. Gente, nessas aulas que nós estamos, nesses encontros que nós estamos tendo agora, é importante que você leia os Atos dos Apóstolos, porque aqui a igreja está nascendo e é verdadeiramente o mandamento de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente tem a Didaquê. O que é Didaquê? É o primeiro compêndio de verdades de fé. Vamos aqui imaginar, né? Eu vou cobrar um pouquinho. Vamos imaginar que você é um habitante da comunidade de Corinto. E você foi evangelizado por Paulo. E depois Paulo escreveu uma belíssima carta para a comunidade de Corinto, tá? E você recebeu essa carta, você ouviu as pessoas lendo essa carta, e você agora vai se tornar também um discípulo e missionário. O que você falaria para uma pessoa que é grega, para uma pessoa que é judia, né, que é da comunidade judaica?
Quais são as verdades de fé que você falaria para essas pessoas para elas se converterem a nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é uma pergunta que pode ser feita para a gente hoje também, né? O que você falaria para alguém que não conhece Jesus? Eu fazia uma brincadeirinha, faço até hoje na faculdade, né? Nas aulas de teologia, introdução à teologia, e aí quando a gente vai entrar exatamente nesse tópico, que é a pregação dos primeiros cristãos, ou o primeiro anúncio, ou o querigma, né, que é tudo composto por Paulo também, eu pergunto assim, gente, quem aqui é cristão? Aí as pessoas ficam um pouco relutantes, assim, aí um ou outro levanta a mão e fala, pô, tem um cristão aqui, não é possível. Aí alguns levantam a mão. Aí eu pego alguém da turma e falo assim, você é cristão? Sou. Aí eu pergunto, qual é a principal verdade de fé do cristianismo? Pensa. Qual a principal verdade de fé? Jesus é Deus feito homem. Essa é a principal verdade de fé do cristianismo. Tá? Que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Pagou o pecado que não era dele. É o catecismo. Aí a pessoa às vezes responde, Jesus é Deus, papapá, né? Aí eu brinco, né? Então, beleza. Me convence. Me convence isso. 30 segundos para me convencer. Olha, eu já recebi respostas sensacionais, mas já recebi respostas também que são incongruentes com aquilo que a pessoa falou que acredita. Porque não tem embasamento. É um embasamento apenas de fé, de crença, de religiosidade apenas, de piedade cristã, mas não de um conteúdo que seja capaz de convencer a outra pessoa. Meus irmãos, a gente tem que ter um conteúdo capaz de convencer o outro, principalmente nos momentos que nós vivemos. Se você simplesmente fala que acredita e fala que é muito bom acreditar em Jesus, você tem que dar um algo além. E é justamente esse o catecismo dos primeiros cristãos, que era um catecismo que quase se ouvia ainda a voz do Mestre, quase se ouvia ainda a voz de Jesus. Nesse primeiro momento, esse catecismo era dado pelos próprios apóstolos, no primeiro momento. Depois, por pessoas que conheceram os apóstolos. A igreja ainda apostólica, a igreja ainda nascendo. Isso é muito interessante. A gente tem Pedro e Paulo, que nós falamos, e a gente vai ter essa instituição do catecumenato. Olha como é que esse slide é antigo, gente, agora que eu vi, é de 2014. Oxe, né? Tem tempinho já, né? Então, catecumenato, né? Desde as primeiras gerações cristãs, vemos os mestres de ensino catequético, as instituições do catecumenato, de um fortíssimo testemunho, principalmente dos mártires, foi semente de novos cristãos. À medida que se multiplicaram os novos convertidos, o catecumenato tornou-se uma forma definitiva de transmissão da fé católica, por volta do ano 180. O que é o catecumenato, que foi reestruturado no Vaticano II, principalmente? Né? A gente acabou de receber agora o novo diretório para a catequese do Vaticano, da Congregação para a Evangelização dos Povos, né? Pontifícia Congregação para a Evangelização dos Povos, que vai falar justamente isso. O que é o catecumenato? É você introduzindo a pessoa na fé, através de celebrações, através do mistério, aí que vem a mistagogia. Né? Claro, isso tem lá no RICA, que é o Rito de Iniciação Cristã para Adultos. Mas a própria igreja diz, né, inclusive lá no novo diretório, que o catecumenato, que o RICA, que o Rito de Iniciação Cristã para Adultos, ele pode ser adaptado às nossas realidades. Então, não tem como você fazer todos os passos do RICA, às vezes, na tua paróquia, porque você não tem um tempo hábil para isso. Então, o que se pregava, basicamente? A primeira grande verdade da fé. Deus se fez homem. Deus se fez homem, se fez criança, se fez adolescente,
se fez homem e no auge da sua idade ele morreu para salvar a humanidade. E deixou um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gente, isso caiu em Roma. Isso caiu em Roma como uma bomba. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os inimigos. Perdoai o outro. Perdoar até 70 vezes 7. Gente, ninguém na história da humanidade disse isso. Nem nas religiões orientais, que são muito mais antigas que o cristianismo, tem essa percepção. Porque Buda não falava que era Deus. No mundo oriental não tem nem Deus, como não tem demônio, né? É interessante, às vezes, você, em alguns movimentos da igreja, hoje, principalmente nas igrejas protestantes neopentecostais, você vê alguém falando sobre religiões orientais, que fala, isso é do demônio. Não, eles não têm a concepção de diabolos, divisor. Quem tem essa concepção é o judeu, é o cristão e é o islâmico. Né? Nem essas religiões, que são altamente espiritualistas, falavam isso, porque os seus fundadores não se auto-intitulavam Deus. Jesus não apenas diz que é Deus. Ele diz que é Deus, aonde vai morrer, como vai morrer e que vai ressuscitar. Percebe, gente, que a cruz não é um azar. Ah, Jesus estava lá pregando e de repente prenderam e crucificaram o cara. Jesus fala que vai ser crucificado 4 vezes no Evangelho de Lucas. Olha, eu vou para Jerusalém para viver uma outra Páscoa. Eu vou ser preso, vou ser torturado, vou ser flagelado, vou me crucificar no meio de malfeitores, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. E a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouco exatamente no cristianismo em Roma, um pouquinho disso aqui, que eu dei até uma pulada, porque é um conteúdo um pouco mais longo. A gente talvez demore mais meia hora da aula de semana que vem para falar um pouco disso. E vamos entrar nas perseguições cristãs. Vocês vão entender por que no cristianismo tem imagem. Ó. Isso aqui são as catacumbas de Priscila. Tá? Priscila, que não é a Priscila de Áquila, tá? É a Priscila que era uma senhora romana que estava enterrada. Eles invadiram o túmulo dessa senhora romana e pintaram o túmulo. Tá? Tá lá na Via Salária, tá? Que é uma via que escoava o sal que vinha do Oriente. Né? Então, por que na Igreja Católica tem imagem? Ah, isso é uma das explicações, que são imagens do século I, né? Isso é a imagem de Jesus Bom Pastor. Aqui a gente tem imagem, claro que está a imagem da Sagrada Família. É a primeira imagem da Sagrada Família. Jesus, aqui, ó, Maria e José. Ah, isso é o 1º século, gente. Tá? Primeiro século são os primeiros 100 anos do cristianismo. Né? Então, é uma incorporação da cultura romana. A gente vai falar isso tudo no nosso próximo encontro. Deixa eu parar aqui de